Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos com o querido São Padre Pio de Petrocina. Vamos lá, querido e querida do coração de Jesus e Maria. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje para a gente encerrar esse aprofundamento eucarístico deste ano de 2022. É o nosso terceiro ano de aprofundamento eucarístico, falando sobre a Santa Missa e hoje de modo especial falando sobre a Santa Missa e o Carisma, né? E vou pegar com você já a palavra do Evangelho do Carisma, a nossa página no Evangelho que está em João, capítulo 1, versículo 14, e é a partir daí que a gente vai começar a nossa live hoje. Nós fomos hoje, nessa semana, fazendo um caminho, né? Lá no primeiro dia, nós ouvimos dizer, né, de como nos preparar para a Santa Missa. E o Gabriel trouxe a seguinte frase para nós: silêncio e adoração. Nós estamos entrando nos átrios do Senhor, né? Provavelmente você que acompanhou está se recordando disso. No segundo dia, nós tivemos a presença lá do nosso querido padre Carlinhos, e ele falou sobre a Santa Missa, e nós entendemos que a Santa Missa é um convite de amor apaixonado, e o amor que passa pela cruz, e é calvário, né? E é um ato de Jesus perpétuo e perfeito, e não é uma repetição, porque foi perpétuo e perfeito desde sempre para sempre. Quando nós estamos entrando na Santa Missa, nós estamos entrando no ato perfeito de Jesus de amor por nós. Ontem nós tivemos a presença da querida Joyce lá de São Paulo, e ela veio falar para nós, né, sobre depois que nós recebemos Jesus, a adoração, né? E ela dizia assim: sem intimidade não há adoração, né? Porque Jesus é uma pessoa, né? Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre a Santa Missa e o carisma, né? E nós vamos começar a partir do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebeu de seu Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo, diz a palavra de Deus. Lá em João, no prólogo de São João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo. E nesse princípio que era o Verbo, nós encontramos toda a ação de Deus, né? Se a gente pegar a palavra de Deus, nós vamos lá no início, né, em Gênesis, nós vamos entender que Deus disse e se fazia, né? Diz a narrativa de Gênesis que Deus dizia e tudo se fazia. Faça-se o céu, e o céu era feito. Faça-se a terra era feita. Faça-se os luzeiros eram feitos. Faça-se a luz, faça-se o dia, faça-se a noite, e tudo era feito. Nós vamos fazer um caminho até a gente chegar lá, tá bom? Pode ser? Você fica aí firme e forte, tá bom? No princípio, então, era o Verbo que fazia todas as coisas, né? A palavra de Deus era atuante. Eu gostaria que você entendesse isso. Deus está presente desde toda a eternidade para todos os homens, e não há um homem sequer em toda a história da igreja, em toda a história da nossa salvação, não há um homem sequer que foi deixado para trás para Deus. Quero que você entenda isso. Nenhum homem foi deixado para trás. Nenhum homem foi deixado sem sustento. Nenhum homem foi deixado sem ser alimentado por Deus, sem ser fortalecido por Deus, sem ser regido por Deus, sem ser orientado por Deus, desde sempre para sempre. No princípio era o Verbo estava lá. No princípio era o Verbo, e no decorrer da história, o povo de Deus foi conduzido por reis, profetas e sacerdotes, que recebiam de Deus,
recebiam de Deus sinais, profecias, recebia de Deus palavras, recebia de Deus orientações. E esses reis, profetas e sacerdotes foi conduzindo o povo de Deus. Foi conduzindo o povo de Deus ao longo dos anos, até que a promessa se cumprisse, que o Messias viesse à terra, para então se concretizar aquilo que o Padre Carlinhos dizia para nós, a economia da salvação. Você está acompanhando o meu raciocínio, né? Quando então, né, reis, profetas e sacerdotes conduziram o seu povo, o povo de Deus, chegou um tempo, e a palavra em Gálatas diz assim, né? Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, que nasceu de uma mulher. Então, na plenitude dos tempos, quando se completou todo o tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Quem é essa mulher? A Santíssima Virgem Maria. Veio Jesus agora, a palavra que desde o princípio regia todas as coisas, a palavra que desde o princípio fez todas as coisas, fazia todas as coisas, e que movia reis, profetas e sacerdotes. Essa palavra agora, ela que é Cristo, que é Deus, que não deixou o homem só em nenhum momento, agora é o próprio Cristo, já não é só mais o verbo, é a carne. E o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Você está conseguindo entender o mistério? Que a gente está entendendo, a gente vai adentrar. Tenho certeza que você está entendendo, porque você é inteligente. O Espírito Santo te deu inteligência para captar isso que eu estou dizendo. Então, já não é só mais uma palavra. Que não é só uma palavra. Eu não quero dizer que antes qualquer palavra regia. Não, era a palavra de Deus. Deus não deixou o seu povo sozinho. Mas nesse momento agora, em que Jesus vem ao mundo, é a carne. Deus se fez presente. Agora não é os reis, profetas e sacerdotes que dizem, é o próprio Cristo que diz para nós, é o próprio Cristo que se torna carne para nós. E Bento XVI, nosso Papa Emérito, ele diz que quando a palavra diz em João que o verbo se fez carne, quer dizer que Jesus assumiu todo o homem para que o homem fosse todo inteiro nele. Então, Jesus ele veio como homem, veio como carne, para assumir-nos, para nos ter-nos, para que nós sejamos inteiros nele. Ele veio inteiro, Cristo veio inteiro, ele veio em espírito, ele veio em corpo, ele veio em alma, ele veio em divindade. Cristo veio inteiro para nós. Essa não é palavra minha, é a palavra de um grande teólogo, Papa Emérito Bento XVI, que ele diz, essa expressão em João, quando diz carne, quer dizer todo homem. Jesus veio para assumir todo o homem. E quando ele assumiu todo o homem também ele se torna inteiro em Cristo. Queridos, isso é muito forte, porque nós vamos entender o mistério que está regendo essa noite de agora, né? Porque aí depois nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta a Coríntios, ele vai dizer o seguinte, ó: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Quando Paulo escreve a Coríntios, relatando os detalhes da ceia, e ele diz, né, as palavras que Jesus disse naquela ceia, ele diz assim, isto é o meu corpo que é entregue por vós. O que isso significa? Significa que Jesus não disse, isto é uma representação do meu corpo, e quando vocês olharem para essa representação, vocês vão lembrar de mim, e por isso, lembrando de mim, vocês vão fazer experiência de mim. Jesus não disse que isso se pareceria também com o seu corpo. Olha, isso aqui que estou dando a vocês se parece com o meu corpo, se parece com o meu pão, se parece com a minha vida, para que vocês, quando olharem, se recordem na memória de vocês que isso foi um ato que eu fiz para vocês. Não,
Jesus, através do relato do apóstolo Paulo, diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus diz: isto é o meu corpo. Olha isso, queridos. Olha isso, né? Vocês estão entendendo, né? Jesus veio, assumiu o homem, assumiu o interesse do homem para que o homem que assuma ele inteiro nele e para ele possa viver dele. E aí você poderia me perguntar assim, mas Cassiane, então será que não bastaria que Jesus morresse na cruz? Será que não bastaria que Jesus morresse na cruz, pregado na cruz? Para que nós pudéssemos, só aí bastaria Jesus ter morrido na cruz? Só bastaria que houvesse Pentecostes, a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Será que nós poderíamos nos perguntar nessa noite, mas por que precisou que Jesus deixasse seu corpo? Por que precisou que Jesus deixasse para nós o seu corpo? Não bastaria que ele apenas tivesse sido pregado na cruz. Não bastaria que ele apenas tivesse enviado o seu Espírito Santo. Queridos, eu quero dizer algo para vocês. Jesus não quis e Jesus não pôde apenas morrer na cruz. Jesus não quis e Jesus não pôde apenas enviar o seu Espírito Santo. Por quê? Porque não dá para mudar a essência de Cristo. Uma vez que ele se tornou carne para estar no meio do homem, ele não pode retroceder e inverter a ação que ele mesmo fez por nós. Amém? Ele não pôde. Por que ele se tornou carne? Para estar no meio do homem. Por que esse verbo se tornou carne e habitou no meio de nós? Porque ele veio para estar conosco até o fim dos tempos, diz os evangelistas. Diz Mateus, diz Marcos, os evangelistas dizem, e lá especialmente Mateus vai dizer: estarei convosco até o fim dos tempos. Uma vez que Jesus se tornou carne para estar no meio dos homens, ele não podia se anular, ele não podia retroceder, e ele não quis, embora sendo Deus, ele não quis se anular, ele não quis retroceder, e por isso ele não pôde deixar de não estar conosco até o fim dos tempos, porque ele quis vir fazer presença em nosso meio. Por isso que a Santa Missa é esse ato de amor perfeito, de sacrifício perfeito de Cristo por nós. É de fato o Calvário, porque toda a ação do Calvário diz respeito à salvação dos homens. Jesus não foi pregar na cruz para dizer: olha como eu sou bom. Olha como eu suporto todas as dores. Olha como eu estou acima de todos e de todas as ações. Porque diz também, né? Nós vamos entender que Jesus na cruz, ele era um verme, ele era um nada, ele foi dilacerado, ele foi crucificado, ele era todo chagado, era um homem das dores. Diz a palavra de Deus que ele era um homem das dores. Então Cristo não foi para a cruz para mostrar que ele era o bom. Ele é o bom, mas ele não fez isso como um ato de vaidade. Ele fez isso para o homem, com o homem. No Calvário está ali a declaração perfeita de amor de Deus por nós. E quando nós pegamos então, né, a Santa Missa, quando nós adentramos no mistério da Santa Missa, que é o Calvário, nós estamos vendo o que o homem perfeito foi capaz de fazer pelo homem imperfeito que somos nós. Aquilo que Bento XVI dizia sobre se tornar carne, nós entendemos lá no Calvário, lá na cruz. Porque ali está o gesto perfeito do homem perfeito. Para o homem imperfeito. Quando eu vou à Santa Missa, quando eu adentro, e aí é que eu não preciso explicar
porque as 3 noites anteriores disseram sobre a Santa Missa, e aqui eu não preciso explicar sobre isso, mas quando nós adentramos a Santa Missa, nós estamos indo, o homem imperfeito, indo até o homem perfeito, até o homem que se fez carne para ser presença. Presença na minha vida, presença na minha humanidade, presença na minha história, na presença de quem eu sou. Quando eu adentro o mistério do Calvário, quando eu adentro ao mistério da Santa Missa, e ali, como os nossos irmãos disseram, né, que ali é o átrio de Jesus, o átrio de Deus, quando eu estou adentrando ali, eu estou adentrando o homem imperfeito para encontrar com o homem perfeito. Aquele que me devolve quem eu sou. Aquele que me dá a eternidade que me pertence. Aquele que me revela. Aquele que me cura, aquele que me ama. Aquele que me restaura. Ali. Ali na cruz, eu vou entender quem eu sou. Ali na Santa Missa, eu vou entender quem eu sou. Não tenho dúvidas disso. Eu quero trazer, né, hoje, aqui de modo especial, vou tomar uma água, porque essa tosse não me pertence. Nem tava com ela, gente, começou agora. Quero trazer São Padre Pio. Né? Todo esse aprofundamento eucarístico foi pautado na vida desse grande sacerdote que foi, e desse grande santo que foi São Padre Pio. Né? São Padre Pio, né, provavelmente todos vocês que estão acompanhando essa live, vocês conhecem um pouco da história dele. Né? E se a gente for conhecer um pouco mais adentro da história de São Padre Pio, a gente vai ver que ele, desde pequeno, ele apresenta os sinais já de um nível de santidade muito grande. Desde pequeno, ele já acontecem com ele os sinais misteriosos de Deus, né? E a gente vai saber, né, que depois, mais tarde, ele entra para as ordens capuchinas, entra lá, né, se ordena sacerdote. Eu não vou contar detalhes da história de São Padre Pio, tá? Mas eu só quero trazer a vida dele para essa noite do aprofundamento. São Padre Pio não é baluarte da comunidade, mas ele é um grande amigo que tem muitas coisas para nos ensinar sobre a Santa Missa. São Padre Pio, então, é aquele homem, né, que é escolhido por Deus. Ele assume a sua escolha por Deus. Ele assume a sua vocação autenticamente. Como a querida Santa Teresinha nossa diz, né, que queria ser santa por inteira, não santa pela metade. São Padre Pio, ele foi um santo inteiro. O que te lembra isso? Aquilo que eu acabei de dizer sobre o verbo que se torna carne. Quando, eu repito mais uma vez, Bento XVI disse sobre isso, ele diz que Jesus se tornou carne para que o homem tenha a plenitude em Jesus. Jesus, quando se torna carne, ele toma um homem inteiro para ele. São Padre Pio, quando assumiu sua vocação, ele assumiu para valer sua vocação. Ele não foi um santo pela metade. Eu já quero abrir um parênteses aqui, eu quero dizer para você o seguinte: não tardemos para ser santos. Não tardemos. Não vamos deixando para depois. Depois eu escolho Cristo, depois eu vou à Santa Missa, depois eu rezo, depois eu amo. Não tardemos. Não tardemos para amar Cristo. E São Padre Pio foi esse homem que não tardou a amar Cristo. Ele se decidiu uma vez por todas por Cristo. Ele se decidiu por completo a Jesus. Se decidiu por completo para a sua vocação. E ele foi um sacerdote por inteiro para Cristo. Ele era um homem, o sacerdote que
atendia confissões e mais confissões. Era homem que atendia muitos, ele tinha muitos filhos espirituais. Ele atendia muitas confissões. A Santa Missa dele, se a gente pegar, né, os relatos de como era a Santa Missa dele, eu não vou falar aqui de horário, tá? A gente não pode pautar que a espiritualidade nossa seja por horário. Eu quero dizer assim, embora a missa do São Padre Pio era longa, não é sobre isso que nós queremos dizer. Nós queremos dizer aquilo que São Padre Pio transpassava quando aquele sacerdote adentrava para presidir. Ele era... as pessoas não falavam dele. As pessoas viam nele o Cristo. As pessoas não falavam simplesmente de um homem que fazia atos extraordinários. Eles viam em São Padre Pio um homem cristológico, um homem cristocêntrico, um sacerdote que assumiu para valer a sua vocação. Quando eu fui lá em São Padre Pio, São Giovanni Rotondo, lá tem uma parede fora a fora, assim, só de cartinhas que ele escrevia, que ele recebia dos seus filhos espirituais. Eu quero dizer para você, então, quero te perguntar, para quem que era a vida de São Padre Pio? A vida de São Padre Pio era totalmente dada para Jesus. A vida de São Padre Pio não era dele mais. A vida de São Padre Pio era toda de Jesus. Toda de Jesus. Todos os atos de São Padre Pio transparecia o Jesus que ele amava. Mas eu quero dizer o porquê que São Padre Pio foi um grande santo. Por que São Padre Pio fez tantos milagres, porque São Padre Pio convertia tantos corações, e às vezes nós gostamos de São Padre Pio porque ele dá uns tapas, né? E como nós precisamos muitas vezes despertar das nossas sonolências, despertar da nossa preguiça espiritual, nossa preguiça vocacional, né? Uma vez eu ouvia Padre Paulo Ricardo, ele dizia da assídia, né? Da nossa preguiça vocacional, é isso. A preguiça vocacional não significa a preguiça de pertencer ao carisma, não, querido. A nossa preguiça vocacional é a preguiça de ser quem nós somos em escolha de Cristo. Nós temos uma preguiça vocacional. A última das preguiças vocacionais é de você entrar numa ordem religiosa, de você entrar numa comunidade, de você pertencer a uma pastoral movimento. Antes disso, a nossa preguiça vocacional é de ser quem nós somos em Cristo. São Padre Pio não tinha isso. Não tinha. Ele correu para Cristo. Ele quis Cristo. Ele amou verdadeiramente Jesus. E aquela cena, né, de São Padre Pio dando um tapa no rosto daquele homem que é um pecador. Às vezes aquilo lá nos arrepia, nos mexe. Querido, por que que você acha que ele pôde fazer isso? Por que que você acha que ele pôde direcionar tantas almas? Porque no coração dele havia somente Cristo. Havia um altar preparado para o coração de São Padre Pio, para Jesus. Esse caderninho aqui meu é um pequeno testemunho que eu vou te dar. Em março de 2020 eu ganhei do William, aqui de Guaxupé, no dia 8 de março. Tava tendo um encontro da comunidade esperta, né, no Reconstrói, e ele me deu esse presente. É um cadernetinho, né? E logo em seguida entrou a pandemia e eu disse assim, né, eu senti no meu coração que esse seria um caderninho para eu escrever as minhas anotações com Jesus Eucarístico durante a pandemia, né? E sentia que São Padre Pio seria o meu intercessor durante o tempo de pandemia. Só que vocês se recordam que a gente achava que quarentena era 40 dias? Nós achávamos que quarentena era 2 meses, que a pandemia duraria 2 meses, 6 meses, né? E nós já estamos indo para quanto tempo mesmo? Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Nesses dias, né, a Divina Providência me lembrou, porque esse caderninho está guardado, né? Escrevi bastante nele, está guardado. Me recordo, e uma das primeiras páginas que eu escrevi, né, nesse livrinho, nesse caderninho, nos primeiros dias que começou a pandemia, no dia 18 de março de 2020, eu escrevi assim:
em vários momentos da Santa Missa, as lágrimas vieram, mas quando te comunguei, foi como se esmagasse no choro todo o corpo em mim. Ó Jesus, fica comigo. Deixa-me guardar tua presença. Deixe-me permanecer contigo. Esse coração agora é o teu altar, o altar do teu santo sacrifício. No dia 18 de março de 2020, foi a última missa pública antes dos decretos aqui na cidade de Guaxupé. Depois do dia 18 de março, o que as igrejas fizeram? Fecharam as portas. Por quê? Porque ninguém sabia como seria essa pandemia. Fecham-se as portas, fecham-se as lojas, fecham-se as casas. E nós, ó, tudo para dentro de casa. Nesse 18 de março, véspera de São José, eu fui à missa e quando começou a dizer que no dia seguinte já não poderia vir à missa, meu coração ficou esmagado, como você acabou de ouvir eu. Meu coração ficou esmagado e eu comecei a chorar. E eu disse então para Jesus, guarda-me, fica comigo, deixa-me guardar a tua presença, deixa-me permanecer contigo. Esse coração agora é teu, é o teu altar, é o altar do teu santo sacrifício. E eu quero dizer duas coisas, né? A ausência da Eucaristia nos fez mostrar o quanto valioso era a Santa Missa. Só que muitas vezes isso não nos valeu de nada. Quantas pessoas brigaram com os sacerdotes, nós sabemos disso. Quantas pessoas botaram a boca no trombone lá no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, de que não poderia fechar a porta, mas agora a porta das igrejas estão todas abertas. Enquanto o padre dizia do maná, que o povo estava enojado, entojado, quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes nós estamos assim? Agora as portas estão abertas. Agora Jesus está disposto para nós consumirmos Ele. Jesus está disposto para que nós recebamos Ele no nosso coração. E muitas vezes nós não estamos recebendo Jesus. Nós não estamos procurando Jesus. Nós esfriamos a nossa fé. Nós esfriamos o nosso amor. E por que eu disse isso? Do altar no coração. São Padre Pio tinha no coração dele um altar para Jesus. São Padre Pio tinha no coração dele um altar e onde Jesus permanecia exposto constantemente. Onde Jesus permanecia exposto constantemente. E ele não precisava, queridos e queridas, ele não precisava de vez em quando ter que voltar, porque nós somos assim, né? Nós estamos caminhando com Jesus e de repente nós deslizamos, escorregamos, e aí nós temos que voltar. Nós escorregamos, nós temos que voltar. Nós tiramos Jesus do centro e colocamos outras coisas, colocamos a nossa vontade, colocamos o nosso desespero, colocamos a nossa frieza e de vez em quando nós temos que voltar de novo. São Padre Pio não. São Padre Pio tinha um altar perpétuo no coração dele, para Jesus. Para Jesus. Jesus quis permanecer conosco até o fim dos tempos. Sabe um dos sinais da incorruptibilidade desse corpo, desse grande santo? Para mim, é porque ele foi totalmente eucarístico. Totalmente. Eu não quero ainda nem dizer do nosso processo de canonização. Não quero ainda nem dizer do nosso processo de canonização, da nossa incorruptibilidade. Oh, consegui falar. Não quero nem falar dessa parte. Sabe qual parte eu quero falar? Da nossa incorruptibilidade de alma. De alma. Muitas vezes a gente está em pedaços. Muitas vezes está faltando um pedaço de nós. Muitas vezes está faltando nós. Muitas vezes nós não estamos conseguindo ser inteiros. Muitas vezes nós estamos aos pedaços, estamos caindo. A nossa carne está apodrecendo. Nós estamos desfigurados porque nós estamos fora da Eucaristia. Nós estamos fora de Jesus. Nós estamos fora daquele que é a nossa vida. O nosso coração. Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu tenho. Tá quase. Então,
falei, né, de São Padre Pio desde o início da pandemia como meu intercessor. E durante muito tempo já tive sonhos com a Eucaristia. E eu quero contar uma coisa que me aconteceu nesses últimos tempos. Eu estava na Santa Missa numa manhã e entrei na fila para receber Jesus. E quando a ministra da Eucaristia foi me dar Jesus, Jesus caiu da mão dele. E eu peguei Jesus aqui no rumo do meu sinal, assim, até depois eu precisei até verificar se não tinha vestígios, porque Jesus estava caindo e quando ele estava no rumo do meu sinal eu peguei ele assim e depois verifiquei, né, se não havia vestígios do corpo santo de Jesus no meu sinal. E naquele momento em que eu peguei Jesus perto do meu sinal, eu senti que o Senhor estava falando comigo. O Senhor queria falar comigo de alguma forma. O Senhor queria falar conosco de alguma forma. Primeiro, né, do nosso zelo eucarístico. Primeiro, disso que eu disse para vocês, da nossa preguiça vocacional. Antes de pensar numa vocação a uma comunidade, antes de pensarmos numa vocação ao matrimônio, antes de pensarmos numa vocação religiosa, sacerdotal, mas antes disso, da nossa vocação enquanto amar a Deus, estar em Deus. E o quanto nós precisamos zelar pelo corpo de Cristo que se dá a nós, que vem a nós. O quanto nós precisamos dar atenção a Jesus que vem a nós, que se entregou totalmente, veio para ficar no meio de nós, não veio no meio do homem, no meio da humanidade. Veio para estar no nosso meio. Mas o outro sinal que foi forte para mim naquele momento é que no carisma Jesus me pega para ele. Na minha vocação, Jesus me toma para ele e ele não me deixa que eu caia. Na verdade, não fui eu que segurei Jesus. Foi Jesus que me segurou através desse carisma. Foi Jesus que me pegou quando eu estava caindo. Foi Jesus que me alcançou quando eu estava indo ao chão. Foi Jesus que se adiantou até mim e disse: eu me tornarei para você corpo, eu me tornarei para você sangue, eu te alimentarei, eu te darei de comer, eu te darei de beber, eu te sustentarei, eu te pegarei para mim, sou eu. E sabe, queridos, nós estamos dentro de um carisma Luz dos Homens, e mesmo que você esteja nessa live e não pertence a esse carisma, fica aí, tá bom? Fica aí. São Padre Pio foi um grande orientador de almas. Ele escrevia, ele recebia cartas e dava cartas, ele orientava almas, ele exortava, ele trazia pessoas para Cristo. E se não é isso o nosso carisma, se não é isso a nossa missão nessa terra, levar os homens até Cristo, mostrar aos homens que não somos nós a luz, não era São Padre Pio a luz, mas ele dizia quem era a luz. Nós não somos a luz. Mas as pessoas que chegavam até a vida desse homem, eles encontravam com o próprio Cristo. E nós somos chamados a nos tornarmos novos Cristos nessa terra. E para isso, Jesus nos deu um carisma para nos segurar, para que nós não caiamos na depreciação. Nos desconjuntemos. Que nós não vivamos aqui na terra e de repente nós vamos nos desfazendo, né? Vamos nos desfigurando, vamos desconfigurando, vamos tornando pessoas confusas, pessoas sem norte, pessoas aguadas, pessoas sem sal, sem açúcar, pessoas mais ou menos, pessoas que vão perdendo a sua identidade, sua alegria, sua vitalidade, perdendo o seu entusiasmo com as coisas, com a vida, pessoas mornas e paradas. Não é para isso que nós nascemos para ser luz, e luz veio para brilhar, não para ser ofuscante.
Nós não nascemos para ser ofuscante, mas nós viemos para trazer uma luz que é o próprio Cristo. Então, é o Cristo que nos pega para Ele, é o Cristo que nos alcança. E se nós queremos orientar almas, se nós queremos levar almas para Cristo, nós precisamos estar com Cristo que quis estar conosco. Cristo quis estar conosco e nós não queremos estar com Cristo. A Santa Missa, como já foi dito nesses dias, é o Calvário de Cristo. E agora eu quero trazer mais algo para você. De onde mesmo que o carisma nasceu? Foi numa sexta-feira santa, no dia 2 de abril de 2015, numa sexta-feira santa, onde a igreja nos convida a meditar a morte, a paixão de Cristo, o lado aberto de Cristo. Quando aquela frase disse silêncio e adoração, nós estamos entrando nos átrios do Senhor. Toda missa é uma adentrada nos átrios do Senhor. Toda Santa Missa é uma adentrada nos átrios do Senhor. Átrios, antigamente, né, nós temos um lugar que antecede uma outra sala. Mas também tem na figura do coração. O coração ele tem 2 átrios. Coração humano. Então, aquele lado aberto que é perfurado por Cristo é o átrio de Cristo. Aquele lado aberto de Jesus, onde ele é perfurado, é o átrio de Cristo. E é lá que nós nascemos. Nós nascemos no átrio de Cristo. Nós nascemos na Santa Missa. E todas as vezes que nós vamos à missa, é o nosso nascimento vocacional. É a nossa vida, é a nossa luz. E é ali que nós encontramos o sentido do nosso carisma, da nossa vocação. E você, eu tô vendo aí que o Tyler tá aqui, não é Luz dos Homens, é Desperta. Eu quero dizer para ele inclui isso dentro do carisma dele, se tem outras pessoas que são de outros carismas, ou se vão assistir isso mais tarde, em outro determinado momento. Lá na Santa Missa, nós encontramos quem nós somos, já que nós nascemos do lado de Cristo, no Calvário de Cristo. Todas as vezes que eu adentro o Calvário, eu estou adentrando naquilo que Cristo fez por mim, na inteireza do homem, naquilo que Jesus foi capaz de fazer por mim. Adentrar no lado aberto de Jesus, nos átrios de Jesus. Silêncio e adoração. Eu estou adentrando no mistério de Cristo por mim. Quando estou entrando na Santa Missa, eu estou entrando naquilo que Jesus fez por mim. Eu estou entrando em mim mesmo, mas não sozinha. Eu estou entrando em Cristo, com Cristo e para Cristo. É ali, na Santa Missa, que eu vou entender todas as coisas. Todas as vezes em que você estiver desanimado, desamparado, todas as vezes que você estiver sem luz, sem direção, é ali, na Santa Missa, que você vai entender todas as coisas. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso que nós entendemos enquanto carisma também, enquanto carisma Luz dos Homens, que nós somos um carisma de presença no meio dos homens. Nós somos um carisma de estar no meio do homem. Jesus se fez carne para estar no meio de nós. Nós os fazemos vocação para estar no meio dos homens. Todas as vezes em que eu recebo Jesus na Eucaristia, Ele me dá da sua luz. Ele me dá da sua luz, Ele dá dele próprio. Me recordo de um dia que estava em adoração e Jesus disse para mim: coloco no teu coração o meu sol, que é a presença dele, para que as pessoas, quando se aproximarem de você, vejam você em mim. Vejam você em mim. Então, a Eucaristia é para nós essa fonte de luz, essa fonte de amor, essa fonte de instrução,
essa fonte aonde eu vou poder dizer para os homens: eis o vosso Deus, o que Deus foi capaz de fazer para você, o que Deus foi capaz de fazer para a tua alma, o que Deus foi capaz de fazer para a tua vida. Você não está só, você não foi abandonado, você não foi deixado. Nós somos capazes de dizer para os homens que estão se desmantelando por aí, desfigurados por aí, só na Eucaristia nós vamos poder dizer para o homem o que é que ele precisa. Fora da Eucaristia, fora de Jesus Eucarístico, nós vamos dar uma luzinha muito fraca. Olha, ainda vai ser um palito de fósforo. Você entende, né? O fósforo se acende no máximo em 3 segundos, você queima a tua mão. Nós vamos ser um palito de fósforo. E eu tenho certeza que você não quer ser um palito de fósforo. Você quer iluminar a vida dos homens. Mas para iluminar a vida dos homens, você precisa ser iluminado por Jesus na Eucaristia. Porque ele se fez carne para estar no meio dos homens. E nós nos fazemos vocação para ir em nome dele falar aos homens o que Cristo foi capaz de fazer por nós. O que Cristo foi capaz. Lá no átrio, lá no Calvário, lá naquele extremo de amor por nós. Sim, nós precisamos de silêncio. Sim, nós precisamos de adoração. Sim, nós precisamos entender que ali a palavra não é qualquer palavra. Que ali o canto não é qualquer canto. Que ali nós recebemos a carne de Deus viva. O sangue de Cristo vivo por nós. Não é qualquer coisa, não é qualquer mistério. É um mistério por excelência na nossa alma. É um mistério por excelência. E aí é aí que nós encontramos o sentido de todas as coisas. E se muitas vezes nós estamos na escuridão, é para lá que eu devo ir. Para a Santa Missa, para a Eucaristia, dobrar os meus joelhos ali e adorar, estar ali com Ele.